Olá, hoje nós vamos conversar sobre o exame de mamografia. A mamografia é um exame de imagem das mamas realizado num aparelho específico com a compressão das mamas em duas incidências básicas, crânio caudal e médio lateral. A mamografia pode ser para rastreamento do câncer de mama e para o diagnóstico das lesões mamárias. O rastreamento é aquele realizado nas pacientes assintomáticas a partir dos 40 anos de rotina anualmente. Então são pacientes que não perceberam nenhuma alteração na mama, nem o seu médico percebeu, e elas devem realizar esse exame com o objetivo de detectar pequenas alterações. Se essas alterações forem identificadas que se trata de um câncer, for confirmado um câncer, esse câncer está sendo descoberto no início. E quanto antes o câncer de mama for descoberto, maiores são as chances de cura. E de fato, os trabalhos mostram que quando a mamografia de rastreamento é realizada, ela pode reduzir em até 30% a mortalidade por câncer de mama. Ela pode também ser realizada com o objetivo de diagnóstico de lesões mamárias, ou seja, a paciente percebeu alguma alteração, apresenta algum sinal e o seu médico solicita com o fim de elucidação diagnóstica. Mas o que a gente quer conversar mais aqui hoje é sobre os mitos, os questionamentos, as dúvidas que ainda estão ao redor da mamografia, e inclusive as fake news. E para a gente começar, a gente podia abordar principalmente sobre isso. A mamografia dói? Ela pode causar algum dano na mama da paciente? Existe algum risco de provocar câncer? Então o Gabriel vai explicar muito bem isso para a gente agora. Bom, quanto à segurança da mamografia, o risco de um exame mamográfico de causar alguma lesão na mama de um paciente, ele é bastante ínfimo. A dose de radiação que a mamografia emite sobre a mama da paciente, ele é muito menor do que no raio-x de tórax. E a gente não escuta por aí que o raio-x de tórax cause outras doenças, não é verdade? Bom, e quanto à compressão? Será que a compressão das mamas pode causar alguma doença, alguma lesão que possa vir a se tornar câncer no futuro? Isso também não é verdade. Apesar de desconfortável, é um desconforto rápido durante a compressão e não tem capacidade de causar ou gerar nenhum tipo de lesão que possa se tornar um câncer no futuro. Outro ponto que a gente podia conversar, né, Gabriel, é sobre a mama densa, porque eu acho que todas vocês já ouviram, viram ou leram isso na sua mamografia, mamas densas. O que seria mamas densas? Quando se faz o exame de mamografia, é necessário observar qual é a densidade e descrever essa densidade mamária. É a diferença entre a distribuição, a quantidade de tecido fibroglandular e tecido adiposo presente naquela mama. Quanto maior a quantidade de tecido fibroglandular e menos de gordura, mais densa essa mama é. E qual a importância disso? Que nessas mamas densas pode haver dificuldade em detectar alterações. Então, nessas mamas seria necessário complementar o estudo depois da mamografia com outro método de imagem, que seria o ultrassom, com o objetivo de reduzir a chance de falso positivo e falso negativo. E em algumas delas também é necessária a realização da ressonância das mamas. E vale lembrar que essa descrição mamas densas também temos que ficar atentos, porque muitos trabalhos demonstram que a presença de mamas densas em pacientes na pós-menopausa aumenta também o risco para câncer de mama. Outra dúvida muito frequente são os pacientes que têm próteses ou implantes de silicone em suas mamas. Será que é seguro realizar o exame nessas mamas? E sim, o exame mamográfico ele é seguro tanto para as próteses quanto para as mamas dessas pacientes. São exames realizados com incidências adicionais, com filmes a mais do que aquelas duas incidências clássicas que a doutora Ana já comentou, e é considerado bastante seguro e com uma sensibilidade adequada para se avaliar as mamas dessas pacientes. Outra dúvida frequente são os pacientes que têm mamoplastia, mamopexia ou mamoplastia redutora. São os pacientes que fizeram as plásticas estéticas das mamas. Essas pacientes são consideradas seguras para realizar a mamografia. O exame não causa nenhum dano estético para cicatrizes e é um exame também adequado para avaliar essas mamas.
Outro ponto também que a gente pode conversar é sobre a idade de começar o rastreamento, como eu falei, em torno dos 40 anos, a partir dos 40 anos anualmente, mas algumas instituições ou outras organizações às vezes preconizam em idades diferentes. Mas o que a gente tem que ressaltar é a importância de aquelas pacientes chamadas de alto risco, em que essa mamografia vai ser realizada inclusive numa faixa etária mais precoce. Você poderia comentar, Gabriel? Isso, em pacientes que têm um histórico familiar mais importante, que são as consideradas de alto risco, ou portadoras de lesões precursoras, que a gente chama, ou portadoras de mutações genéticas conhecidas, que aumentam o risco de desenvolver câncer durante a vida, essas pacientes vão realizar exame numa periodicidade e o início do seu rastreamento numa idade diferente do que o da população geral. Normalmente, 10 anos antes do caso mais jovem na família, ou nunca antes dos 25 anos de idade, ou a partir dos 35 anos, quando consideradas de alto risco. Isso sempre deve ser avaliado por um profissional adequado para esse tipo de avaliação, antes de começar a realizar o exame por conta própria. E para a gente terminar, a gente tem que lembrar quais são as recomendações para quando a paciente vai numa clínica fazer a sua mamografia. Acho que a principal é levar os seus exames de imagem anteriores, suas mamografias prévias, para que elas possam ser comparadas. É muito importante a gente observar se aquela alteração é nova, apareceu agora, ou se ela já está estável em relação ao exame anterior. Outras recomendações de não usar cremes, outros produtos, desodorantes, aerosóis sobre a mama, que podem às vezes provocar artefatos. Mais alguma recomendação que você lembre? Outra que seria interessante o período de realização do exame para as mulheres que ainda menstruam, de realizar na primeira metade do ciclo, logo após a menstruação, que é um momento em que a mama está mais adequada para avaliar durante a mamografia. Isso, e para a gente terminar também lembrar que no nosso país a cobertura mamográfica está inferior a 30%, em torno de 25%, ou seja, as pacientes não estão realizando as suas mamografias de rotina como recomendado. E talvez muito por esse medo, por essa falta de informação ou de informação errada. Então é necessário, como aqui a gente está conversando com vocês, sobre as orientações corretas para que vocês sejam estimuladas a realizar esse exame de rotina que pode detectar o câncer de mama nessa sua fase inicial. Muito obrigada.